Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a estudar nesse primeiro vídeo sobre isomeria espacial. É lógico, você vestibulando sabe que essa é a isomeria que mais cai. A isomeria espacial, cuidado, que ela é também chamado de estereoisomeria. Por isso, quando cair na prova de vestibular, quantos estéreos isômeros existem, eles estão pedindo os isômeros espaciais. Por que isômeros espaciais? Porque você estudou comigo isomeria plana. Isomeria plana difere os compostos pela forma estrutural plana, onde você estudou isomeria de função, de cadeia, de posição, de compensação e de tautomeria. A diferença ali você visualizava exatamente pela estrutura plana de cada composto, porque isômeros são compostos diferentes, de forma estrutural diferente e de formas moleculares iguais. Agora, isomeria espacial não. Isomeria espacial, a diferença vai estar numa situação. Por isso, guardem esta frase aqui. Isomeria plana é sempre isomeria comparativa. Então, se cair numa prova, que tipo de isomeria o composto A tem em relação ao composto B quando eles são diferentes? Isomeria plana. Isomeria espacial não. É isomeria conclusiva. Tem uma condição para ela acontecer. Existem dois tipos de isomeria espacial. Existe a isomeria geométrica, também chamada isomeria cis-trans, e existe a isomeria ótica. Senhores, então eu acabei de dizer a vocês que existe uma condição para acontecer. Qual é a condição necessária para acontecer a isomeria geométrica? A isomeria geométrica acontece quando eu tenho um composto de cadeia aberta. Não é só necessariamente ter cadeia aberta que ele já tem isômeros geométricos. Ele tem que ter uma ligação dupla e ele tem que ter ligantes diferentes nos carbonos da dupla. Esta é a condição necessária para acontecer isomeria geométrica. Como que isso cai na prova para mim, Debs? O cara fala assim, pente 2-eno. Esse composto tem isômeros geométricos? Esse composto faz isomeria geométrica? Moçada, por mais orgânica que você conheça, sempre façam a química orgânica com fórmula. Então, a hora que ele perguntou se o pente 2-eno, que é o 2-penteno, faz isomeria geométrica, você abre a fórmula. São 5 carbonos com a dupla ligação no segundo carbono. Esse é o pente 2-eno. Agora eu vou verificar se ele tem realmente condições para fazer isomeria geométrica. Vamos observar? Esse composto é aberto, então o primeiro requisito está legal. Este composto tem uma ligação dupla, segundo requisito legal. Agora, ele tem ligantes diferentes nos carbonos da dupla? Vamos ver. Esse carbono aqui da dupla, quais são os ligantes dele? É o hidrogênio. E não é só o carbono. Ligante é tudo que está preso no carbono. Então, eu tenho esse ligante diferente. Então, ele tem um carbono com dupla com ligantes diferentes. Esse carbono aqui da dupla, ele tem o hidrogênio com o ligante. E o outro ligante é o CH2, CH3. Se aqui tivesse, olhe só, por favor, 10 carbonos, eu pegaria o ligante de 10 carbonos, entendeu? Guardem isso, ligante é tudo que está à direita, tudo à esquerda, em cima ou embaixo daquele carbono. Joia? Então esse composto obedeceu às propriedades que eu falei. Por quê? Porque ele é aberto, esse carbono tem dupla, ele tem ligante diferente dos carbonos da dupla aqui, e aqui não há necessidade desse ligante ser igual a esse, ou esse igual a esse. O que precisa é que esses dois aqui sejam diferentes, esses dois também. Nós vamos ver casos, por exemplo, que tem 4 ligantes diferentes, não interessa. O importante é ligante diferente do carbonos da dupla, ok? Bom, mas aí você fala o seguinte, mas Debs, o que significa isso? Ora, quando você fala que um composto faz isomeria geométrica, significa que o composto ele pode ser escrito geometricamente diferente de duas maneiras, ou na forma cis ou na forma trans.
Cuidado com isso. Ora, esse composto aqui, ele é um composto que faz isomeria geométrica. Ele está na forma cis ou está na forma trans? Olha como que eu descubro. Imagine um plano passando aqui na dupla onde está o meu braço. Observem eu fazendo o movimento aqui com a mão, ok? Imagine um plano, se você tem ligantes iguais de carbonos diferentes do mesmo lado. Então aqui está o plano, ligantes iguais de carbonos diferentes do mesmo lado. Isso aqui é o isômero cis, também chamado de isômero Z, porque vem de zimno, que quer dizer em alemão, lados iguais. Se existe o isômero cis, obrigatoriamente tem o trans. Então, se tem o cis, tem o trans. Vamos fazer aqui o trans. O que seria o trans? Ora, o buteno 2, ele continua tendo a mesma estrutura, olha só, por favor. Só que agora eu vou escrevê-lo assim, ó. Esse composto é aberto, ele tem dupla ligantes diferentes dos carbonos da dupla. Esse carbono aqui da dupla tem ligantes diferentes, esse carbono aqui da dupla tem ligantes diferentes. Esse composto faz isomeria geométrica. Ele faz isomeria geométrica por quê? Porque ele é aberto, tem dupla ligante diferente de carbonos da dupla. Eu já tinha visto ele aqui. Agora, olha o que eu fiz. Eu montei ele de uma tal maneira que se eu imaginar um plano passando aqui na dupla, eu tenho ligantes iguais de carbonos diferentes em lados opostos. Ligantes iguais de carbonos diferentes em lados opostos. Esta é a forma trans, também chamada de forma E. Ok? Então, trans é um isômero geométrico, cis é outro. Se existe o cis, tem o trans. Observem que interessante. Ô Debs, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Esse composto não é o 2-penteno? É. Esse composto não é o 2-penteno? É. Eles não são iguais? Não, ele é o mesmo composto, mas de forma geométrica diferente. Ah, não dá para entender isso. Observem as minhas mãos. Imagine que as minhas mãos representam carbono. Se eu ligar o carbono por ligações simples, eu posso girar que não quebra, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu giro assim, ó, que não quebra. Então o composto é o mesmo. Se eu colocar assim, 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 por isso que tem que ter a dupla. Hora que eu coloco a dupla, o que que acontece? Esse formato é igual a esse, ó, porque eu girei tudo, certo? Mas se eu girar só a minha mão aqui, ó, quebra a dupla. Então esse formato é diferente desse. Entendeu então o que é trans e o que é cis? Por isso que tem que ter a dupla. Mas aí você fala, mas o Debs, o que esse composto tem diferente do outro? Ora, um composto cis, ele é menos estável que o trans. Eu não disse que o cis é instável. Eu estou dizendo que o trans é o mais estável. Ok? É o mais estável. Ora, por isso que você fala gordura trans. Não é que faz isomeria geométrica, é que é uma gordura estável, acumulativa, é uma gordura industrial, que é colocado em alimento para dar estabilidade, para ele não estragar, ok? Então a palavra cis e trans vem aí. Então o cis, ele perde um pouco da estabilidade, né? Por exemplo, existem latex que faz a camisinha, que é cis e outro que é trans. O cis, ele é mais fino, certo? Conclusão, ele não impede a sensibilidade entre os órgãos, então é melhor, então é cis e trans. Existem remédios cis e trans, né? Um é mais estável, o outro é menos estável do que o outro. A isomeria geométrica é uma isomeria muito utilizada no nosso cotidiano, mas é importante que você saiba identificar o que é cis e o que é trans. Agora, o que acontece em prova de vestibular? É cair em bastão. Esse composto, por exemplo, vai cair assim na prova, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbono. Olha só que interessante. Ligantes iguais de carbonos diferentes do mesmo lado. Essa é a posição cis. Olha só, vamos escrever como seria a trans. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e a dupla aqui. Eu teria, por exemplo, uma ligação aqui, uma ligação com hidrogênio aqui. Ó. Olha como que é o cis e como que é o trans. Pode acontecer e vai acontecer de você ter, por exemplo, um ácido carboxílico com vários carbonos chamados carbonos ácidos graxos com essa característica aqui, ó.
Então você pode dizer, por exemplo, que aqui tem a forma cis, aqui tem a forma cis e aqui tem a forma trans. Então esse é um ácido carboxílico que tem cis, cis e trans. Então a estabilidade aqui é maior do que aqui, então aqui é onde não é tão estável, vai quebrar mais fácil. Então, para ter isomeria geométrica, eu tenho que ter isômeros que apresentam ligações duplas, ligantes diferentes dos carbonos da dupla. Esse é o isômeros geométrico cis e trans. Agora, não pense que a isomeria geométrica acontece somente com compostos fechados. Acontece com compostos abertos, acontece com compostos fechados. Se ele tiver uma cadeia fechada, para ele ter a isomeria geométrica, aqui no caso ele não tem dupla. Ele tem que ter dois carbonos do ciclo com ligantes, dois carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Ok? Essa é a condição para fazer isomeria geométrica. Vamos pegar aqui, por exemplo, um ciclo, onde você tem aqui o cloro e o hidrogênio. O cloro e o hidrogênio. Esse composto faz isomeria geométrica. Por que ele faz isomeria geométrica? Porque esse carbono do ciclo tem ligantes diferentes, esse carbono aqui do ciclo tem ligantes diferentes. Ligantes diferentes em dois carbonos do ciclo. A mesma ideia, no composto aberto, você imaginou um plano passando pela dupla, ligantes iguais do mesmo lado, certo? Seriam ligantes cis. Aqui, ligantes iguais em lados opostos, trans. Agora, muito cuidado, gente. Primeiro, verifique se faz isomeria geométrica, tá? Às vezes o cara coloca, por exemplo, dois cloros do mesmo carbono. Então, muito cuidado com isso. Então, nesse caso aqui, eu vou imaginar um plano passando entre os dois carbonos do ciclo. Esta é a posição cis. E se tiver a cis, é lógico, tem que ter a trans. Ligantes iguais, de carbonos diferentes agora, em lados opostos. Esta é a posição trans. Ok? Então, tudo que foi dito para o aberto vale para o fechado. Certo? O trans é mais estável. Por que ele é mais estável? Porque ele é mais longo, certo? Quando você pega uma estrutura trans, você tem uma diagonal maior. E quando você pega uma cis, a diagonal é menor. Por isso que ele é mais estável. Ora, Debs, e se por acaso eu tivesse 4 ligantes diferentes? Como eu vou descobrir que é cis ou trans? Quando você tiver 4 ligantes diferentes, tanto num composto aberto quanto num composto fechado, você vai fazer assim. Você vai escolher os 2 ligantes de cada lado que tem a menor massa. Então, a menor massa molar, a menor massa molecular de um lado pode ser a massa atômica de um elemento ou a massa molecular de um radical, certo? Você pega a menor. Se as 2 menores estiverem do mesmo lado, seria a posição cis. Em lados opostos, seria a posição trans. Então, 4 ligantes diferentes, essa é a ideia. Então, a isomeria geométrica é uma isomeria que você está vendo que a diferença está na geometria molecular, certo? Então, observem a tela com cuidado para você printar e ver realmente como é que se estuda isomeria geométrica. Então, lembrar que isomeria geométrica é uma condição para acontecer. E a condição é ter dupla e ligantes diferentes dos carbonos da dupla se for aberto. Se for fechado, 2 ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Ok? Um abraço.